Ricardo Haddad, aonde nós vimos nos encontrar. Pois é, seja muito bem-vindo, você, a equipe toda. Que maravilha. Que prazer tê-lo aqui. Doutor Ricardo, eu pensei que ia visitar aqui uma quinta, como muitas que nós visitamos dos nossos portugueses. Algumas eu tenho certeza que o senhor já viu no nosso programa, com muito vinho, com muito azeite. Mas não, aqui é uma quinta totalmente diferente do que eu já vi. Por isso que se chama Quinta da Fiação. E por quê? Porque era uma indústria têxtil. Antes foi uma indústria mecânica, fazia equipamentos para a guerra, Dom Pedro contra Dom Miguel. Dom Miguel esteve aqui para examinar a construção do armamento. Então é uma quinta diferente. É uma quinta que misturava toda a parte agrícola com a parte industrial. E a parte agrícola servia como sustentação da parte industrial. Seja na alimentação, tinha vinhos também, obviamente, né, mas pouca quantidade. E a indústria funcionava aqui como indústria têxtil. Foi uma das primeiras indústrias têxteis de algodão de Portugal, 1854. E o senhor é desses empresários brasileiros que estão vindo há pouco tempo a investir aqui em Portugal ou já há muito? Não, eu vim para cá em 89, tem 30 e poucos anos. Qual é a sua descendência portuguesa? Nenhuma. Não me diga. Nenhuma, eu sou português. Eu sou português não por ascendência, mas porque eu quero ser, é diferente. Parabéns. Eu quis ser português porque eu acho esse país maravilhoso, povo em primeiro lugar, acima de tudo, né? E um lugar fantástico para se viver, para se morar, para se fazer amigos, para ter ótimos conhecimentos de leitura, de coisas antigas, bibliotecas. Isso é um paraíso. O senhor é um bom apreciador de vinhos e também da gastronomia portuguesa. O senhor poderia dar aqui um conselho? E da literatura. Que então, é o mais importante de tudo, que nós no Brasil estudamos muito pouco, já devíamos estudar um pouco mais. Todos os clássicos portugueses, que antigamente se fazia, né? E hoje, aliás, foi mais ou menos por isso que eu vim para cá. E trouxe todo o apoio da parte cultural para aqui. Inclusive, por professores que vieram aqui, volta e meia vêm, teses de mestrado, como uma professora muito competente, que se fez a tese dela exatamente sobre tudo isso, que entende mais do que eu. E quem é o grande nome da literatura portuguesa? Essa de Queiroz e Luís de Camões, evidentemente. Mas os dois maiores, para mim, são esses dois. Um clássico e outro um fantástico. Não, o mal da literatura portuguesa é que não é em inglês, né? Porque se Camões fosse escrito em inglês, ou a própria história portuguesa, né, seria completamente diferente. E nós temos personagens brasileiros e portugueses que, como Dom Pedro I, Dom Pedro IV daqui, que deu independência a dois países, constituição a dois países, né, que é um fato inusitado. Um rei romântico da era do romantismo e que fez toda uma mudança 200 anos atrás, primeiro no Brasil e depois quando veio para cá com a Revolução de 32, quando acabou em 32, quando ele conseguiu trazer o liberalismo para Portugal. Então são personagens fantásticos da nossa história que se misturam, né? Inclusive agora Portugal prestou grandes homenagens ao Brasil. Portugal fez mais homenagens ao Brasil da sua independência que nós lá. Nós tivemos muito pouca celebração. E aqui não. Aqui o Solar Conde de Resende fez durante 1 ano e meio palestras acerca de todos os assuntos relacionados aos 200 anos da independência. E nós fizemos muito pouco. Doutor Ricardo, na gastronomia eu fiquei sabendo que, entre outros pratos, o bom cabrito e as tripas à moda do Porto, é mesmo? Acho que o bacalhau é o que nós falamos no Brasil, né? Mas aqui há muito mais, e muito mais inclusive na doçaria, porque eles não gostam muito de ouvir isso, mas graças ao Salazar, que não construiu estradas, os lugares portugueses ficaram muito isolados uns dos outros e mantiveram as suas tradições locais, inclusive na gastronomia e na doçaria. Então é por isso que você faz esse programa, viaja Portugal inteiro e um local é diferente do outro. Você não tem um país homogêneo ainda em termos culturais e gastronômicos. Doutor Ricardo, o que ele fez, já que o senhor é empresário muito bem sucedido no Brasil,
não é? Não tendo qualquer descendência portuguesa, vir investir aqui em Portugal? Porque eu achei isso maravilhoso. Né? Você desce aqui em Portugal, você se sente, primeiro, é muito bem recebido. Não é todo lugar que te recebe bem. Né? Tem 2 países no mundo que gostam de estrangeiros. É Portugal e a Irlanda. Você não encontra esse ambiente nem na Espanha, muito menos na França ou em qualquer outro lugar que você vá. Então aqui você é recebido, primeiro, muito bem recebido. E segundo, o país é encantador. Para quem gosta de natureza, para quem gosta de coisas antigas, gosta de história, o país é encantador. Não é você criar... Não, isso aqui é um negócio cinematográfico. Isso aqui tem que trazer uma desses hoteleiros fortes, porque eles vão aqui deslumbrar e qualquer ideia mínima que eles apresentam e sabendo lhe ajudar também no investimento, isso aqui é um negócio para ser referência no mundo. Um hotel com espaço desse, numa quinta com história, eu nunca vi. Eu estou assim... Com uvas ou com aguardente? Uvas, azeite, a história, nossa senhora. Aqui Vila Nova de Gaia é a única região de Portugal que não é demarcada de vinho. Sabia disso? Não. É a única. E eu digo para eles que deve ser porque o Cais de Gaia tinha tanta importância como o vinho do Porto, que o resto era o resto. Ninguém ligava para o resto. E a importância que tem o Cais de Gaia, que é o único lugar que podia fazer vinho do Porto, era ali. Não é? Então, não tem. Você não pode marcar nada aqui com região demarcada. Nem vinho verde, nem nenhum vinho. É o único lugar de Portugal que é assim. É Gaia. Então, eu pensei em fazer aguardente. Mas é trabalhoso fazer aguardente. Não é fácil, não. Já estou vendo que aqui está acontecendo a 5ª Bienal Internacional de Arte de Gaia 2023 e vamos passar aqui um dia com o Sil. Pronto. Muito bem-vindo. Espero que gostem, né? E voltem sempre. Então eu convido a você a ficar conosco, porque afinal, assim é Portugal. Estamos aqui com um dos maiores historiadores, arqueólogos de Portugal, professor, muito bem-vindo, que bom vê-lo aqui. Gostei. E eu conheço o senhor. Sim, como está, passou bem. Já nos conhecemos há uns anos. Fizemos um trabalho em Gaia. Exatamente, na Capela Sá da Pedra e em alguns sítios, a explicar para os nossos conterrâneos que vivem no Brasil, que são gaienses, não é? Que, quer dizer, recordarem a sua terra. Eles não se esquecem dela, é evidente, não é? Em 1912, 1913, no pico da imigração portuguesa para o Brasil, um dos concelhos que mais gente mandou para o Brasil foi exatamente Vila Nova de Gaia. O que não quer dizer que fossem todos aqui. Eles vinham do interior um ano antes para tratar dos papéis e tal, para irem, mas hoje muitos vivem portanto, no Brasil, nas grandes cidades. E o senhor, como um grande historiador, não poderia ficar de fora desta Bienal que acontece aqui, que é da propriedade do Dr. Ricardo, e queria, logo ao entrar, que o senhor nos falasse a importância das bienais em todo o mundo, em Portugal, e agora aqui em Vila Nova de Gaia, no empreendimento do Dr. Ricardo. A Bienal suponho que está no lugar certo, e portanto este grande complexo fabril, mas que, portanto, desde ainda do século XVIII, começou por ser uma fábrica de metalurgia, etc., depois fábrica de têxtil, depois por aí fora, e realmente o aproveitamento destas estruturas para esta mostra fantástica de arte internacional é realmente o sítio certo. Agora, Vila Nova de Gaia é uma terra de artistas. Aliás, quem percorrer o Rio de Janeiro, vamos, por exemplo, à Catedral da Candelária. A Catedral da Candelária, os degraus de mármore que lá estão foram de um convento aqui de Vila Nova de Gaia, como lastro no navio,
para pôr lá na Catedral da Candelária. Porquê? Porque o dono das pedras cá era irmão da Nossa Senhora da Candelária, portanto tinha feito percurso no Brasil, etc. Mas depois o nosso escultor Teixeira Lopes foi convidado no final do século XIX a fazer as portas de bronze. Aquelas portas de bronze que a Candelária tem foram feitas em Vila Nova de Gaia, depois foram mandadas fundir e depois é que foram para lá. Mas mesmo no próprio Rio de Janeiro ainda há mais de arte gaiense. Por exemplo, o monumento a Essa de Queiroz é de um escultor chamado Rodolfo Pinto do Couto, que é de Vila Nova de Gaia. Portanto, Vila Nova de Gaia sempre foi terra de arte de escultores, mas também de pintores, de ceramistas, de pessoas dedicadas à tapeçaria, portanto todas, e hoje as artes, enfim, mais recentes, mais modernas, o design, a arte cinematográfica, etc., que nós vemos até aos dias de hoje e que vemos aqui refletida nesta Bienal. Então vamos visitar todo este empreendimento e esta Bienal, porque você já sabe, um país sem cultura é um país sem memória.